Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para o quarto capítulo do nosso livro Libertação. E você, está conseguindo acompanhar os capítulos? Já começou a ler o livro? Venha conosco, é muito legal essa história, esse romance. Nos traz notícias da realidade espiritual, da importância da nossa transformação aqui na Terra. Uma história de vida terrestre e espiritual. Nos dá mostra de quanto a espiritualidade amiga nos envolve, nos auxilia e não mede esforços para que sejamos exitosos nas nossas existências. Então vale a pena nos esforçarmos no trabalho do bem, nos esforçarmos para exterminar conosco das nossas viciações, para sermos hoje melhores do que fomos ontem. E então, neste capítulo que se chama Cidade Estranha, lá André Luiz, Gúbio e Eloy vão para este local. Lembrando do capítulo anterior, onde a Matilde, que é mãe do Gregório, se materializou para vários espíritos amigos e especialmente vem agradecer a Gúbio o trabalho que ele fará no intuito de resgatar o seu filho Gregório, que é um líder das trevas, como se fosse um juiz do mal. Ele tem vários comandados e ela, sabedora ainda dessa dificuldade do seu filho, do seu instinto negativo, trevoso, ela confessa a Gúbio o quanto o ama e que está disposta a reencarnar para trazer de volta o seu filho, para que ele possa, com o amparo materno, com o encaminhamento, com a religiosidade, possa se transformar numa pessoa melhor. Veja a renúncia, veja a disposição dos espíritos benfeitores que muitas vezes nos trazem, nos forçam a reencarnar, nos educam, nos direcionam, estão conosco. Muitas vezes esses espíritos, através de pessoas encarnadas, nos dando bons conselhos. Quantos de nós, em momentos de dificuldade da nossa existência, tivemos alguém, um anjo, uma pessoa que nos disse coisas tão importantes para que a gente prosseguisse essa jornada da vida na Terra. E então esse local, essa cidade estranha, ela com esse aspecto terrível, com essas árvores todas voltadas. Então ela demanda desses três companheiros a mudança do perispírito. Vejam que interessante nesse capítulo, nos dá mostra da plasticidade do nosso perispírito, de quanto lá a gente pode transformar mesmo esses irmãozinhos sofridos, que têm aparência monstruosa. O André, o Gúbio esclarece ao André que essa aparência que eles têm se decorre da própria vida, dos próprios pensamentos que têm, dos gostos, dos desejos, são renitentes no mal, então eles carregam essa aparência e eles não podem chamar atenção nessa cidade estranha, eles têm que se disfarçar. Então eles vão operar uma metamorfose no seu perispírito e esse processo é doloroso para o Gúbio, para o André e para o Eloy. Eles ficam ofegantes. E no livro conta que é tal qual se estivesse investindo um escafandro. O escafandro é um aparelho de mergulho que pode pesar até 200 quilos. Imaginem, então eles têm que adentrar nessa psicosfera para disfarçar e poder perambular pela cidade estranha sem chamar a atenção desses espíritos, desses irmãozinhos sofredores, ainda desviados do caminho do bem. Então eles se transformam, é bem interessante, né? E isso causa tanto nos três uma sensação muito ruim. Isso que chama a atenção da gente. E aí eles vão então narrar como está a situação daquele local, que aquela cidade é cheia de becos escuros
e vários anões passam aos magotes inúmeros, todos sem ter um trabalho, são aqueles que vagueiam sem função. Isso chama a atenção do André Luiz, porque esses espíritos não têm uma função, um labor, nada, ficam todos parados. E o André esclarece que esses espíritos ficam sim vagueando nesse plano, nessa cidade estranha, mas eles são tal qual vampiros. Eles ficam sugando as energias dos homens aqui da Terra, menos avisados, daqueles que se deixam envolver pela sedução da matéria, pelos vícios, pela sensualidade, pela sexualidade, pela drogadição, pelo álcool e tantas outras situações que nós vivemos todos os dias na Terra. Então nós somos vítimas, nós somos tal qual marionetes na mão desses irmãozinhos monstruosos que vivem nessas esferas. E então, no livro ele fala, de repente eles estão passando por um local onde tem uma música exótica, muito terrível nesses becos, e o Gúbio esclarece, sempre a oração. Em qualquer situação, mantemos a oração, o pensamento elevado em Jesus, porque nós temos uma missão aqui. Então não podemos nos deixar desviar. Tal é a psicosfera daquele local tão densa, tão pesada. E aí ele fala para não esmurecerem. E aí ele começa a narrar. São rostos horrendos, contemplavam furtivamente. À medida que eles avançavam naquele local, eles eram observados, eram transeuntes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilavam aos olhos, mutilados, centenas de aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas, ofereciam-nos paisagem de arrepiar, conta-nos André Luiz. E aí ele pergunta, mas por que tal decadente forma? Por que o perispírito chegou a esse ponto? Porque a forma decorre do pensamento e do perispírito. Aí o orientador falou, milhões de pessoas, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. Vejam que complicado, vejam a nossa responsabilidade, nada se perde nos nossos pensamentos, palavras e atos. É isso que ele fala. A criatura na terra por onde peregrinamos ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente, diz o André, na vida espiritual que o espera além túmulo. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo da carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia a maneira de tartaruga dentro da carapaça. Então, ele vai contar da nossa responsabilidade enquanto encarnados, da nossa responsabilidade diante da vida e da nossa responsabilidade no pós-vida. Nós devemos ter a responsabilidade das nossas ações, das nossas atitudes, para que ao desencarnarmos não nos envergonhemos de nós mesmos e muitas vezes possamos cair nas mãos desses espíritos trevosos que estão aguardando o nosso desencarne. Complicado, difícil, não é fácil. E aí o André ele fala, mas que coisa, por que é tão difícil, né? Porque Deus se utiliza e permite essas formas. E ele fala, Deus em sua bondade infinita, André, as criaturas têm uma função na natureza. Vai sendo aproveitado pelas leis universais, no que possa ser útil. A minhoca, enquanto é minhoca, compelida a trabalhar o solo. O peixe, enquanto é peixe, viverá fora d'água, sorrindo até a própria argumentação, conclui o bem-humorado. Então, ele entendeu, o André entendeu qual era, né, essa função.
Qual era? Que local mais terrível, né? E ele ainda percebeu inúmeros pigmeus de natureza que não poderia precisar, plantas exóticas de aspecto horrível, monstruosas. E aí eles então chegaram no local e perguntaram por Gregório. E aí eles deram indicação. E o André ainda complementa que ele não entendia que muitos espíritos pareciam cães fiéis a esses líderes do mal. E o Gúbio lhe esclarece que muitos desses espíritos realmente ainda estavam naquela situação limítrofe, ainda não tinham a evolução intelectual e eram sim manipulados. Os espíritos que se mostram nessas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações de anormalidade, a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Veja a importância dos nossos pensamentos. Pensamento é o nosso condutor, é o que vai transformar a nossa matéria. Então nós temos que direcionar o nosso pensamento no bem. E ele faz um esclarecimento sobre a utilização do corpo físico, na forma como os homens se utilizam e na forma como isso vai marcar o perispírito. E então eles chegam ao local e se encontram com Gregório. E o Gregório, que é como um juiz lá daquele local, um manda-chuva, ele então olha, vocês vieram há pouco tempo da Terra? E eles falam, há pouco tempo, nós queremos conversar com você. Aí ele olha meio desconfiado, daí eles falam, quem nos indicou foi Matilde. O Gregório dá uma estremecida, mas ele não deixa perceber. Ele simplesmente pede para que os seus funcionários levem os três para um local muito escuro para depois conversar com eles. Então isso nós vamos ver no próximo capítulo. Até amanhã no próximo capítulo. Que Jesus nos abençoe. Assine o nosso canal.